Sétima Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Sétima Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Para que não esqueçamos, a Bíblia toda, para a igreja toda, é a Bíblia toda, cada livro, cada capítulo, cada versículo, cada palavra, cada sílaba. Eu abro a Bíblia na carta de Paulo a Filipos e leio no capítulo 4, o verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Eu queria que você pensasse comigo por um instante em necessidade. Lembrar que Paulo está num momento de muita necessidade. Mas o que marca aqui, e eu compartilho, é a certeza de que ele tem de que essas necessidades estão supridas em Cristo Jesus. Necessidade é alguma coisa que você precisa muito e que você tem que cuidar agora, não pode deixar para depois. Isto é necessidade. Mas a Bíblia nos diz também assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, você precisa reconhecer, saber que a prioridade na necessidade é você saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Observe bem, se Deus vai suprir em Cristo Jesus, se Deus supre em Cristo Jesus a sua necessidade. Observe bem, se todas as coisas cooperam para o bem, porque você está no propósito dele. Ele faz com que as coisas aconteçam facilitadoramente para você, porque você está no propósito dele. Então a primeira necessidade que você devia ter, a prioridade, é saber qual é o propósito de Deus na sua vida. A outra prioridade é saber se você está desenvolvendo este propósito. Um propósito de Deus na sua vida, eu sei, é que você conte para todo mundo o que Ele fez para você em Cristo Jesus. Não deixe de fazer isto. E Ele vai te ajudar a fazer isto. Eu quero lembrar para você um rei lá em Judá, e que é gostoso você ler assim, que ele fez o que era reto aos olhos de Deus. E normalmente você não lê assim, veio e fez o que era mal. Mas de repente, ele trabalhando, fazendo o que é bem para o Senhor, ele fica doente. E o profeta Isaías vai lá falar com ele. Assim diz o Senhor: você vai morrer, então arrume a tua casa. O texto nos diz que ele escutou isso e virou para a parede e chorou, e orou. E ele fala na oração dele que foi servidor fiel, fez tudo, acertou tudo e tal, mas tem uma lição boa para mim e para você. O propósito de Deus para ele é que a casa dele fosse acertada. E ele, na verdade, está orando porque ele quer continuar a viver, ele quer continuar cuidando de Israel. E Deus disse: eu ouvi a tua oração, eu vou atender o seu pedido. E fala para ele, Isaías, que ele vai ter mais 15 anos. Você continua a leitura lá no capítulo 20 de segundo livro dos Reis, e olha o que aconteceu. Ele morre e o Senhor diz para ele
o que vai acontecer com a geração dele, com os filhos dele. O substituto dele foi Manassés. Não teve ninguém que foi tão mal para Judá como Manassés, o filho de Ezequias. E ele fala na oração dele o que ele queria. Ele chora quando o Senhor diz para ele: põe em ordem a tua casa. E olha o que acontece com a casa. Diz a história que é ele que manda matar Isaías. Isso não está na Bíblia. Mas se assim é, ele começa a reinar com 12 anos. Então a ideia é que ele nasce nesse período aí dos 15 anos. E reinou 55 anos. As consequências da sua decisão. Sempre que você decidir a seguir o propósito de Deus, as coisas sairão com certeza do jeito que Deus quer. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus a cada uma das necessidades. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus abençoe você. Siga em nossas redes sociais, Sétima Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Sétima Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora.